bem-vindo a mais uma palestra do Pensar Contabilidade e hoje o nosso tema vai ser um tema curioso. Vai ter gente que vai pensar, o que essa moça vai falar? Tributação de robô. Será que tributar robô é uma realidade ou é ficção? Eu vou começar já partilhando aqui a minha apresentação. Então, eu já vou na primeira dica. Se você nunca ouviu falar disso, tributação de robôs, eu já digo para você, quando acabar essa palestra, a minha intenção, que é aguçar a sua curiosidade, provavelmente eu terei atingido. Porque muitas pessoas nunca ouviram falar desse tema, mas é um tema que está muito presente e a gente precisa conversar sobre esse assunto, que é tecnologia. Vamos lá? Então, vou primeiro me apresentar. Eu sou a Cláudia Marchetti, eu sou a mãe da Maria Luísa, sou advogada, sou professora e, no momento, eu estou estudante de doutorado na Universidade de Lisboa, portanto, eu moro aqui em Portugal e, graças à tecnologia, eu estou podendo falar com vocês aí no Brasil e a gente trocar essas informações. Aqui eu estudo e investigo justamente o tema que a gente vai conversar hoje, que é tributação de robôs. Recentemente, eu escrevi um artigo sobre, na revista de Novas Tecnologias, da Revista dos Tribunais, uma revista eletrônica, então, reflexões acerca de um tributo sobre robô. Se você ficar curioso e quiser se aprofundar no tema, eu recomendo a leitura não só do meu artigo, mas também dos outros artigos que foram publicados nessa revista, que todos se referem a direito e tecnologia e são muito interessantes. A primeira pergunta que eu vou fazer para vocês é a seguinte: você sabe o que está acontecendo? Eu estou aqui, ó, do meu lado aqui um cronômetro para não ultrapassar aqui o meu momento de palestra. Então, você sabe o que está acontecendo? Porque essa mãozinha aí, ó, do robozinho dando mãozinha para um humano, você sabe em que nível a gente está de discussão sobre o uso de tecnologia, de inteligência artificial? Você sabe o quanto isso te afeta na vida profissional, o quanto te afeta na sua vida pessoal? Você está acompanhando quais são os dilemas da sociedade digital, dessa mudança da sociedade, dessa saída do mundo analógico para o digital, que foi extremamente acelerada em razão da pandemia do Covid-19, porque nós passamos por uma digitalização ainda mais rápida, coisas que estavam acontecendo dentro de um processo, obedecendo passos, eles foram acelerados absurdamente em razão da pandemia. Eu, por exemplo, estou aqui falando com vocês através de um determinado programa que cresceu absurdamente depois da pandemia. Aulas online, enfim, várias implicações que nós tivemos na sociedade aceleradas em razão dessa pandemia. E, claro, que quem tem acesso, quem é incluído digitalmente, consegue se adaptar muito mais fácil. Mas, infelizmente, a gente não vive numa sociedade igualitária. Então, as pessoas que não têm essa inclusão digital acabam sofrendo muito mais. Nós vamos também ter que falar um pouco disso, das implicações disso no direito tributário. Então, você sabe quais são os dilemas da sociedade digital? É a segunda pergunta, né? Quais são os efeitos e quais as implicações que essa digitalização tem causado na sociedade e tem causado em diversas áreas, em diversos aspectos, na democracia, no sistema econômico, no capitalismo, na forma como a gente se relaciona, né? Quais são essas implicações e na sua área, e na contabilidade, e no direito tributário, e no direito fiscal? Será que isso muda alguma coisa? Não muda nada? Será que eu vou perder meu emprego? Eu preciso acompanhar as notícias e ter, não digo ser especialista no tema, eu não vou dizer que você tem que virar programador, longe disso, mas você precisa acompanhar para saber, inclusive, direcionar quais são os rumos da sua profissão ou até mesmo os rumos da sua vida pessoal, porque, na verdade, acho que até primeiro os rumos da vida pessoal e, em segundo, da profissão, para orientar seus filhos, inclusive, né? Então, nós vamos tentar
hoje resumir isso ou pelo menos despertar em vocês a curiosidade de continuar aprendendo. Então, sem dúvida nenhuma, estamos passando por uma transformação digital e essa transformação digital ela está implicando na construção de uma nova ordem mundial. Quando eu falo essa nova ordem mundial, isso significa, vou pôr minha carinha mais aqui para o meio, para não atrapalhar, isso significa que está impactando em diversos ramos, em diversas áreas da sociedade. Hoje, se você for numa livraria, seja ela virtual ou seja ela física, a primeira estante que você vai ver ali de temas, né, além dos livros de autoajuda, são os livros referentes a capitalismo, democracia, crise democrática, e todos eles, sem exceção, os autores refletem sobre os efeitos da sociedade digital nesses aspectos. Eu até recomendo que vocês assistam. Tem um documentário na Netflix, esses documentários eles são muito bons para a gente ganhar uma noção. Depois, ao final, eu recomendo alguns para vocês também. Mas ele chama Rede Social, Dilemas das Redes Sociais. Dilemas das Redes Sociais. O outro também que eu recomendo chama Preconceito Codificado. São 2 documentários, um que vai falar sobre as implicações das redes sociais nesses aspectos, e o outro vai falar sobre as implicações dos programas de reconhecimento de face, com uso de inteligência artificial, também na liberdade de expressão, na liberdade de ir e vir, e o primeiro muito as implicações no que tange à democracia, principalmente autoritarismo, a possibilidade de ter autoritarismo, a forma como o capitalismo digital vem se organizando, né, como a gente tem mudado como consumidores e como que as empresas fazem para nos captar como consumidores, né? Como que fazem isso? E será que a gente tem alguma liberdade de escolha ou a gente está sendo guiado sem perceber? Então, eu recomendo para vocês esses 2 documentários, vale muito a pena assistir. Então, estamos passando por uma construção de uma nova ordem mundial. Não conseguimos prever tudo o que está mudando, né? Mas já tem muita gente escrevendo sobre isso. Então, a gente tem 2 assuntos hoje que são basicamente urgentes. Claro que o primeiro é saúde pública, porque a gente vai passando por uma pandemia. Então, sem dúvida nenhuma que saúde virou o assunto mais importante de todos. Mas, assim que nós conseguirmos resolver a pandemia, que ela estiver controlada, nós temos 2 outros assuntos importantíssimos, que é justamente o meio ambiente e a tecnologia. É o que a gente diz, são assuntos urgentes. Mas para a gente entender desses assuntos, e é claro, o meio ambiente não é propriamente a sua área, provavelmente, né, não é a minha, embora nos afete como seres humanos, afeta a nossa própria existência, então também é importante a gente ter noções mas nos afeta mais ainda, e nos afeta a profissão também, a tecnologia, né, as implicações do mundo digital, as implicações do uso da tecnologia, na nossa atividade. Então, a minha dica aí neste caso é você não ter só informação, mas sim também buscar conhecimento. E há uma diferença entre informação e conhecimento. Você pode se informar superficialmente sobre coisas que não lhe interessam ou coisas que lhe interessam, mas não são parte da sua vida profissional, né? Por exemplo, o meio ambiente é uma coisa que lhe interessa, claro, mas não é a sua atividade profissional, ou você pode buscar realmente conhecimento sobre aquilo que vai afetar a sua atividade e vai te guiar ou para um lado ou para o outro, vai te aperfeiçoar. Então, o conhecimento ele é muito mais profundo do que a informação. A informação ela fica no nível superficial, a gente não consegue construir conhecimento com a informação. A gente, para construir conhecimento, precisa ter esse aprendizado que é praticamente diário. Precisa ver, rever, relembrar,
recordar, aí sim a gente vai conseguindo montar ali para elaborar o que a gente pensa sobre determinado assunto e dizer assim, ao final, agora eu aprendi, agora eu internalizei aquele conhecimento. A informação, ela vem, aí você fala assim, nossa, eu li em algum lugar aquilo lá, mas você não sabe direito o que, que é. Se alguém for discutir com você, a não ser que você vá no achismo, que não é nada recomendado, você vai dizer assim, sobre isso eu não sei, porque eu li ali, mas não me lembro, né? Quando a gente fala de conhecimento, que a gente se aprofunda mesmo, a gente se apropria disso e aí a gente consegue realmente debater. Então, eu aconselho que esse tema tecnologia seja para vocês um tema que desperte a vontade de conhecimento e não só de informação, porque, sem dúvida nenhuma, vai afetá-los. Então, depois do Covid, né, depois, como o mundo ficará pós-Covid, quando a gente tiver conseguido ser vacinado, quando essa fase mais aguda passar, como que a gente vai ficar? Porque houve uma aceleração, sem dúvida, da digitalização, né? O mundo aconteceu mais depressa, né? As relações, elas se distanciaram e, ao mesmo tempo, se aproximaram digitalmente muito rápido, né? De novo, frisando, para aqueles que conseguiram acessar, né? Aqueles que têm acesso digital. Então, como que ficará o mundo pós-Covid? E aí, a revista The Economist, ela chamou, na verdade, 50 especialistas de diversas áreas para elaborar um resumo de 20 pontos, de 20 situações, enfim, que mudaram e com a pandemia e que não vão voltar atrás. Coisas novas, realmente, que são transformações dessa nova sociedade. E aí eu trouxe para vocês algumas delas aqui, resumida, só para vocês terem ideia e de como isso é importante e como isso afeta a vida da gente. Então, enfim, vai falar de diversos pontos, mas primeiro, em relação ao trabalho, embora o nosso tema não seja direito do trabalho, mas o trabalho, o direito do trabalho, as implicações jurídicas sobre o direito do trabalho, elas também estão sofrendo grandes transformações com, por exemplo, o home office. Então, entende-se que o trabalho não vai voltar a ser o mesmo, então, ainda que tenha trabalho presencial, os lugares onde tiver o trabalho será muito mais voltado para a socialização do que propriamente para o trabalho, então o home office fica, né? Os hotéis de trabalho desaparecerão, porque se consequentemente eu tenho hoje eventos, workshops, congressos, como pensar contabilidade, um congresso desse tamanho, acontecendo todo online, a questão é, será que um dia ele vai voltar presencial? Esses especialistas dizem que não. Então, nesse sentido, hotéis, por exemplo, que são de negócios, né, hotéis que eram voltados para esses eventos, para receber esses eventos, eles vão ter que se transformar de alguma maneira, se reinventar. A produtividade não depende mais de um chefe, agora você terá provavelmente programas que vão controlar essa tua produtividade. Não haverá diferença entre contratar pessoal local ou estrangeiro, isso faz muita diferença e tem efeitos isso em diversas áreas. Então você imagina que se você pode contratar qualquer profissional, ele pode morar onde for. Eu, por exemplo, dei recentemente aula na BSSP aqui de Portugal. Quer dizer, não interessa mais se eu estou no Brasil ou se interessa se eu estou em outro país. Isso também significa mudanças dentro da organização urbana e rural de uma cidade. Já está acontecendo isso não só no Brasil, mas também fora do Brasil, êxodos rurais de empresas, pessoas que estão saindo do êxodo urbano, desculpa, pessoas que estão saindo das grandes cidades e voltando para o campo no sentido de buscar uma vida mais à natureza, já que vão trabalhar em casa e tem criança, enfim, então já está tendo esse movimento de interiorização das cidades e isso também implica, por exemplo, na organização urbana
e também do campo rural dessas cidades. Que mais? Empresas que não investem, pelo menos 10% de tecnologia irão desaparecer. Isso é importante para você que tem o seu escritório de contabilidade, seu escritório de advocacia. O tratamento de dados pessoais torna-se mais delicado, as grandes plataformas vão mudar, então tratamentos de dados, importantíssimo, tratamento de dados, né, passa a ser. A força de trabalho será drasticamente reduzida e muitas operações simples serão fornecidas por inteligência artificial, nós vamos falar disso, né? A educação nunca mais será igual, cada um pode estudar onde quiser, onde precisar, estudar offline, estudar online, né? Isso que a gente já está passando por isso, estamos passando por isso nesse momento, quando você está me assistindo. O sistema médico será adaptado com tecnologia remota para sempre, uma consulta médica com teleconferência será normal. O e-commerce continua a crescer, mudanças climáticas serão um tópico muito discutido e apoiado, como a gente já falou, e a saúde mental se torna um tema recorrente, porque, na verdade, o resultado dessa pandemia é, sim, também, também uma pandemia de doença mental, né, por todos os desafios que estamos passando. Surgem grandes plataformas também para ajudar nesse sentido, né, e há uma tendência, passa a ter uma tendência de coisas mais voltadas para o natural e para o saudável. Então, claro que isso é um resumo, mas mostra aquela transformação que eu falei ali no outro slide, a transformação que o mundo está sofrendo. Isso sim, eu estou falando de uma partezinha. Aí, quem lembra dessa famosa frase dita pela princesa Leia no Guerra nas Estrelas: nunca subestime um droide, né? Por que nunca subestime o droide? Você falou, Cláudia, ali que entre os 20 pontos analisados pelos especialistas, está lá uma redução drástica do emprego, né? Porque muitas operações serão substituídas pela inteligência artificial. Mas eu faço uma pergunta: máquina pode pensar? Realmente máquina pensa? Ou será que não? Será que realmente em algum momento essas máquinas elas vão substituir nós humanos? Ou é tudo ficção científica? Não tenha dúvida que uma parte é ficção, mas outra parte já deixou de ser. E tem a parte que, embora hoje seja ficção, pode ser que em breve deixe de ser também. Então, por exemplo, posso te dizer que, sem dúvida nenhuma, a inteligência artificial hoje já substitui, sim, muitas profissões, e quando não substitui profissões, substitui atividades dentro das profissões. Então, acaba esvaziando um pouco a profissão, no sentido de que certas atividades são muito melhor executadas pela inteligência artificial do que propriamente pelo ser humano. E outras coisas ainda são ficção. Por exemplo, máquinas conscientes, né, que é o que a doutrina chama de singularidade, os estudiosos chamam de singularidade. As máquinas, elas têm consciência própria, elas chegarão ao ponto de ter a sua própria consciência. Há estudos sobre isso, mas isso ainda é ficção, ainda é coisa de filme, né? Então, a gente precisa separar um pouco, também por isso que precisa entender para poder fazer essa separação do que é ficção e do que é realidade. Mas não tenha dúvida, quando a gente fala assim, tributar robô é ficção ou é realidade? Sim, já é uma realidade, tá? Não é mais ficção. Algumas coisas, alguns temas dentro desse grande tema ainda é ficção, mas a gente também não sabe até quando que ela é ficção, ou se será sempre, certo? Porque, por exemplo, a consciência, a singularidade das máquinas, uma parte dos escritores é completa ficção, para outros já não. Então, Max Tegmark, que é um físico, ele escreveu Ser Humano na Era da Inteligência Artificial, ele diz que a inteligência define a inteligência humana como capacidade de realizar operações complexas. E, sob esse ponto de vista, replicá-la em uma máquina é desafiante, essencialmente no que diz a respeito às capacidades do cérebro humano de percepção e interação com o mundo real. O que isso significa?
que o cérebro humano está muito além do que as máquinas fazem. A gente tem operações muito mais complexas e a gente interage em tempo real com o mundo. Enquanto as máquinas não, as máquinas são programadas, as máquinas recebem padrões e elas agem dentro desses padrões. É claro que elas se aperfeiçoam. Então, tudo que é repetitivo, dentro desses padrões, as máquinas se aperfeiçoam muito melhor do que o ser humano. Mas ela não consegue interagir com o mundo real. Ela não tem todas as respostas que o mundo real precisa. Então, por esse motivo, Max Tegmark, que é um físico muito respeitado, que escreve sobre inteligência artificial, entende que a gente não vai nunca comparar a inteligência humana com a inteligência artificial. São coisas diferentes, embora possa trazer implicações que são muito relevantes para a sociedade. Então, como que a gente define, faz essa diferenciação hoje, né, do cérebro humano, da inteligência humana e da inteligência artificial? É claro que eu não sou especialista no tema, eu sou estudiosa, mas eu sou uma advogada, então tenho as limitações disso, né? Mas eu já começo dizendo para vocês que a aprendizagem no cérebro humano, ela se dá por manipulação de símbolos, que é a nossa linguagem, e que são recebidos por redes neurais biológicas. Os humanos, eles usam linguagem natural. E num contexto biológico, a ampliação da nossa inteligência, ela se dá justamente por essa nossa capacidade de lidar com o mundo externo, de se adaptar, de aprender. Então, conforme a gente vai experienciando o mundo externo, a gente vai aprendendo, a gente vai internalizando, a gente vai evoluindo. A máquina, vou tirar minha cadeira aqui, a máquina, ela também usa um tipo de linguagem, só que a linguagem é uma linguagem de programação, não é uma linguagem natural. E essa linguagem também é recebida por redes neurais, só que são redes neurais que eles chamam de artificiais, que é uma rede neural que tem, na verdade, o objetivo dela é receber problemas e resolvê-los, né, ter um caminho e dar a solução. Então, ela é muito mais simples, ela é mais binária. Não é que ela seja sempre binária, mas ela é muito mais binária do que a nossa, né? A gente tem entre o problema e a solução, a gente tem, diversas complexidades que a gente pode tratar. A máquina não, então a máquina ela vai se voltar ali mais para o problema. Mas ela também usa esse tipo de linguagem, que é a linguagem de programação. Então, assim, um mecanismo semelhante ao do cérebro humano. Então, as máquinas dotadas com inteligência artificial, elas manipulam essa linguagem formal e processam essa informação. O papel das redes neurais artificiais é justamente processar esses dados, esses padrões que são colocados na máquina, que tem o uso da inteligência artificial, armazenar esse conhecimento e, com base na experiência desses padrões, quanto mais vê, quanto mais olha, quanto mais revê esse padrão, ela vai gerando esse aprendizado, que é, na verdade, uma simulação do aprendizado do cérebro humano. Então, a partir de algoritmos projetados. Então, os algoritmos, eles são projetados para que as máquinas aprendam com a sua própria experiência. Vou dar um exemplo. Se você tiver uma máquina dotada de inteligência artificial para analisar, por exemplo, raio-x para fazer um diagnóstico, tá? Um raio-x, então raio-x do tórax, para verificar se tem pneumonia. Então você coloca naquela máquina padrões você pode colocar lá 300 mil raio-x, 500 mil raio-x. Então você coloca lá, padrão, tantos raio-x. O que acontece? E ali naquele padrão você vai dizer, ó, esse tem pneumonia, esse não tem pneumonia, esse é pneumonia grave, esse é pneumonia... E aí você vai, esses padrões são todos colocados na máquina. A máquina, com esse algoritmo projetado, que é justamente entre o problema, que é, olha, faça o diagnóstico, sai a solução, diagnóstico, quanto mais padrões ela recebe, mais ela vai aperfeiçoando para gerar o diagnóstico assertivo. Entendeu? Mas é claro, quem faz o algoritmo? O homem. Quem coloca os padrões? O homem, o ser humano. Existe já uma discussão que já não é ficção,
mas ainda ela também não é realidade, mas não é mais ficção, que é a possibilidade da máquina aprender com a própria máquina, que é o que a gente chama de deep learning, a máquina aprender com a própria máquina, e aí não precisaria mais o homem inserir os padrões. Hoje o homem insere os padrões, é o que chama de machine learning. Então a máquina aprende, mas não é um aprendizado profundo. O deep learning é um aprendizado mais profundo, ou também, como é chamado de inteligência artificial forte. Hoje o que a gente já tem, e já está sendo muito utilizado, é a inteligência artificial fraca, que é a machine learning, ou seja, a gente insere os padrões, o homem insere os padrões, o ser humano insere os padrões, a máquina processa esses padrões, vai aprendendo com os próprios padrões, e aí vai gerando resultados cada vez mais aperfeiçoados. No deep learning, não. O homem não precisa mais ensinar esses padrões, ela mesma vai gerando os novos padrões. Mas isso ainda não está ainda tão... não é ficção, como eu falei, mas ainda também não é uma realidade, não é algo factível, não é algo factível. Bom, e dentro dessa questão de algoritmos projetados, né, nós temos também vários pontos a refletir. O algoritmo, ele é sempre isso, um problema, né? Tem um problema, ele vai dar os passos, na verdade, para chegar nessa solução. E cada vez que a máquina processa esse problema e chega à solução, ela vai se aperfeiçoando na solução. É como se você aperfeiçoasse o caminho. Primeiro, você tem que chegar em tal lugar. E você não sabe o caminho, você não tem GPS, você não tem Waze, você não tem nada. E você vai por um caminho. Aí você vai uma vez, na segunda vez você já dá uma cortada ali na esquina, na terceira, depois você na última você descobriu um caminho que era muito mais fácil. Então ela vai se aperfeiçoando, certo? Então esse é o algoritmo. Mas esse algoritmo, então, ele tem uma série de questões, que eu falei no começo até da palestra, que tem um documentário que chama Preconceito Codificado sobre isso, que é justamente o uso das máquinas de inteligência artificial para reconhecimento facial, que é algo extremamente comum na China, né? A China usa isso em tudo, o governo chinês, mas porque não é um país democrático, né, vamos dizer assim, e na Inglaterra começou a tentar se usar, no Reino Unido começou a tentar usar, mas a Inglaterra é um sistema democrático e a liberdade lá é muito prezada, então há vários questionamentos e esse documentário surgiu justamente lá, preconceito codificado. Por quê? Porque os algoritmos são sempre projetados por homens, e homens têm preconceitos. E aí o que acontece é que esses algoritmos ficam com vieses. Então, também recentemente a gente teve uma reportagem sobre as atendentes virtuais, aquelas que a gente sabe que tem no banco, que tem no nosso celular, enfim, né? Os chatbots que chama. Normalmente são mulheres, né? São mulheres, normalmente tem um nome, e tem loja de eletrodoméstico, e elas atendem, elas te esclarecem dúvidas, e esse chatbox usa a inteligência artificial. Ele vai respondendo conforme a palavra que você vai colocando, ele vai te gerando respostas. E saiu uma reportagem recente sobre a necessidade de aperfeiçoar os padrões dessas atendentes virtuais no que tange ao assédio sexual, porque elas sofriam um assédio sexual e elas não tinham respostas para isso. E por que isso acontecia? Porque, muito provavelmente, quem fez esses padrões eram homens, né, do sexo masculino, e aí não tinham essa sensibilidade de sofrer assédio, não imaginavam que poderia lhe sofrer assédio. Talvez se uma mulher tivesse junto, assim, peraí, pode ser que alguém faça alguma gracinha com a atendente, pudesse, né, trazer alguma... Mas então esses vieses acabam sendo questões importantíssimas para ser discutidas dentro da inteligência artificial. E aí, claro, isso tem implicações também em diversos ramos do direito, que também não vem ao caso a gente tratar aqui, mas que é bem curioso, por exemplo, o uso de responsabilidade penal no uso de veículos que são guiados sem o motorista, né, que são autônomos. Bom, Cláudia, tudo bem. E no direito tributário? Como tudo que você está falando, o que implica no direito tributário? Bom, no direito tributário, a gente vai ter várias implicações, elas já estão acontecendo. Infelizmente, no Brasil,
há um certo atraso em relação a essas discussões, tá? Mas no mundo já se discute muito mais, aqui na Europa, tributação digital, tributação de grandes lucros de empresas digitais, dessas empresas que são como é que eu vou dizer, que dominam o mercado, né? Essas empresas sofreram uma tributação maior, por exemplo, a Google, a Amazon, são gigantes tecnológicos, então já se discute tributo sobre isso. O Brasil está atrasado, mas já sofre também suas implicações. Por quê? Porque a gente está passando por um processo de desmaterialização da sociedade. Então, as coisas estão perdendo valor e serviços estão ganhando valor. Então, a gente diz que a desmaterialização versus a servicificação. Então, muito serviço e pouca coisa, venda, assim tem caído. Isso implica de diversas formas. Por exemplo, no conflito de competência, acaba causando um conflito de competência entre o ICMS e o ISS, porque o Estado, que arrecada o ICMS, vê a sua arrecadação cair, enquanto a arrecadação do ISS sobe, porque a gente está tendo um boom de serviços. Só que as competências do Estado, elas são maiores, portanto, elas precisam de mais receitas do que o município tem competências menores. Então, esse equilíbrio não está acontecendo. E aí acaba que o Estado invade o campo de competência do ISS, que é do Imposto sobre Serviço, que são dos municípios, causando uma insegurança jurídica imensa para os contribuintes que, em determinadas situações, não sabem se devem pagar ICMS ou ISS. Isso aconteceu agora, foi resolvido pouquíssimo tempo, cerca de um mês e pouco, com relação aos softwares, que ficou anos e anos discutindo se era ICMS ou se era ISS, e recentemente o Estado estava cobrando com muita força o ICMS, entendendo que software era tributado, era mercadoria e não era serviço, mesmo que não fosse software de prateleira. E o STF, Supremo Tribunal Federal, julgou a matéria e entendeu que não, que é tudo serviço. Isso, por exemplo, já não acontece por aqui, porque por aqui a gente tem o IVA, Imposto de Valor Agregado, e o IVA, ele incide, na Europa, o IVA, ele incide sobre mercadoria e sobre serviços, não é sobre, a gente não tem uma competência para serviço, uma competência para mercadoria. Não interessa se é serviço ou mercadoria, vai sempre incidir o IVA. Ou seja, se a reforma tributária do IBS, Imposto de Bens e Serviços, for aprovada, no momento que você está assistindo essa palestra, isso não foi julgado, não foi ainda votado, mas se ela for votada e for aprovada, aí essa questão de conflito de competência fica resolvida por conta de que tudo vai incidir IBS, Imposto de Bens e Serviços, não terá mais o ICMS ou ISS. Então, a gente já tem esse problema e hoje isso é causado pelo excesso de serviço. Por que tem tanto serviço? Porque a tecnologia proporcionou isso, né? Aplicativos, empresas que são digitais, né? Então, é basicamente isso. O uso da inteligência artificial, a internet das coisas, que você compra coisas que, na verdade, são inteligentes, então, coisas que já vêm com a internet, então, o quanto que disso é serviço, o quanto que disso é mercadoria, realidade virtual, economias compartilhadas é aquele uso das coisas compartilhadas em que você deixa de adquirir, então você também diminui a arrecadação, porque você deixa de adquirir e passa a compartilhar mais as suas coisas. Impressora 3D, impressão 3D já é uma questão tributária, né? Empresas que têm, por exemplo, impressão de ferramentas, impressão de insumos que utiliza na sua produção, então ela imprime isso com a impressora 3D e não sabe exatamente como tributar, se tem IPI, se tem ICMS, se não tem nada, se na verdade a impressão é um serviço, isso não está definido. Então, isso já é uma realidade. Veículos autônomos, não temos essa realidade ainda no Brasil, mas veículos autônomos já tem uma questão também discutida sobre isso. Será serviço, é mais coisa? Blockchain, criptomoedas, a gente sabe também o uso da criptomoeda, tributação de criptomoedas. Não temos nada definitivo sobre tributação de criptomoedas. Hologramas também no Brasil ainda não é uma realidade, mas já é em alguns lugares. E como que será
esse holograma? Quer dizer, eu vou prestar um serviço, não vou eu pessoalmente, vai um holograma meu. Isso é uma prestação de serviço pessoal, não é? Né? Drones, né? Drones hoje, por exemplo, também já temos isso, e no Brasil também, entregas por drones, né? Entregas feitas por drones. O que tributa sobre isso? Porque não tenha dúvida que está tendo um lucro, a empresa que entrega com drone, ela está tendo um lucro, né? E qual é o que vai ser? É serviço de transporte? Se for interestadual, intermunicipal, é ICMS ou é ISS? E, por fim, robôs. E com relação ao robô, Cláudia, que é o tema efetivamente da palestra, eles mostram que, estudos estão mostrando, na verdade, que a automação inteligente, quando eu digo automação inteligente, é automação com o uso da inteligência artificial. Não é automação, a robotização sem a inteligência artificial, tá? Tudo que eu estou falando aqui é robotização com inteligência artificial. E também é importante, quando a gente fala robotização com inteligência artificial, não significa humanoides, tá? Porque a gente tem a tendência de achar que robô, inteligência artificial, se você não está muito ligado no tema, a pensar que são aqueles humanoides, ou seja, robôs que imitam humanos. Não. Pode ser, inclusive, um software, tá? Ele pode só ser um software. Então, mas o fato é usar a inteligência artificial. Então, a gente chama de robôs nesse sentido. Então, quando você tem a substituição, a automação de alguma coisa com inteligência artificial, a gente fala que é robô inteligente. Então, essa automação inteligente, ao longo dessas próximas 3 décadas, ela vai sim ter efeitos que são impactantes no mercado de trabalho. Então, a gente está passando por o primeiro, que é mais simples, computacional, análise de dados estruturados. Então, a inteligência artificial ela está substituindo essas atividades, mas 2020 para 2030 a gente vai notar uma interação mais dinâmica com a tecnologia, com apoio administrativo, com substituição de profissões da área administrativa e com focos em tarefas repetitivas. Na verdade, esse que é a grande coisa, né? A inteligência artificial, ela faz muito melhor que a gente, com muito mais produtividade, com muito mais precisão, qualquer tarefa que seja repetitiva. Em 2030, experimentaremos uma automação com robô mais autônomo, e aí sim, talvez, ali a capacidade de deep learning, né? E a resolução de problemas e situações mais dinâmicas com o mundo real. Então, aí um aperfeiçoamento para que o robô ele consiga transitar mais entre o mundo real, interagir mais com o mundo real, inclusive com ações responsivas, ou seja, assumindo responsabilidades que ainda não temos, porque falta direito. Você tem, na verdade, já tem tecnologia para, por exemplo, um robô, um carro ser autônomo, não ter motorista. Mas a questão é, se esse carro autônomo atropela alguém, como recentemente aconteceu com o veículo da Tesla, o veículo acabou autônomo, acabou batendo num poste e as 2 pessoas que estavam no veículo faleceram. Então, de quem é a responsabilidade? É do dono do carro que faleceu, enfim, era do dono do carro, era de quem projetou esse carro, era a empresa, enfim, a gente não tem direito sobre isso. Se não tem norma sobre isso, embora exista já tecnologia, não é possível você liberá-lo aí para o uso. Então, acredita-se que 2030 isso já vai estar acontecendo de uma maneira mais dinâmica com o mundo real e já com previsões de ações responsivas. Então, os dados mostram que haverá uma significativa perda de postos de trabalho com a segunda e a terceira mão de obra. Então, de 2020, do meio de 2020 para 2030, que será as maiores perdas. E como eu falei para vocês, muitas vezes não é perder a profissão, mas assim, atividades dentro da profissão. Então, você pode perguntar para mim, qual dia a contabilidade, o contador? Então, quer dizer que agora não vai precisar de contador? Vai precisar de contador, não tenha dúvida disso. Mas as atividades que você sabe, que você faz de forma repetitiva, repense, porque essas, sem dúvida nenhuma, serão substituídas e provavelmente algumas delas já estão até sendo, porque a gente já tem o uso da robotização na contabilidade e no fiscal, né? Então, é algo que precisa ser revisto. Agora, o contato com o cliente, questões mais complexas, de análise mais complexa, isso a máquina não consegue fazer, pelo menos não ainda. Então, é sobre isso que você precisa se aperfeiçoar. Então, essa perda de emprego, ela está sendo muito discutida
e está gerando bastante reflexão e preocupação das nações e das organizações internacionais. Por quê? Porque se eu tenho uma queda de número de empregos, eu também vou ter, consequentemente, além do desemprego, eu também vou ter uma queda expressiva de arrecadação, porque se eu tenho uma substituição de seres humanos por máquinas, máquinas, teoricamente, não pagam tributo, até agora não pagam tributo, então eu tenho perda de previdência social, eu tenho perda de tributo sobre a renda, eu tenho perda de tributo sobre aquisição de serviço e mercadoria, porque se eu estou desempregado, eu deixo de consumir. Então, há uma discussão séria sobre as perdas de receitas tributárias e da necessidade de alcançar esse reequilíbrio fiscal, de como alcançar esse equilíbrio fiscal, já que as receitas elas vão evadir-se, né? Com a substituição do homem pela máquina. Então, claro, existe várias preocupações, mas nesse ponto aqui que a gente está falando, existe uma dupla preocupação. Primeiro, o desemprego, né? As pessoas ficarem desempregadas. E segundo ponto, com o desemprego e com a substituição das máquinas, a perda de arrecadação tributária. Quando a gente diz desemprego, é principalmente o desemprego desses empregos, desses trabalhos que são repetitivos, desses trabalhos que não exigem grandes complexidades da nossa inteligência, né? Não existe as operações complexas, como o Max Tegmark fala, né? A inteligência são a capacidade de resolver operações complexas, não precisa disso, então são mais mecânicos, trabalhos mais mecânicos, são esses que tendem a ser substituídos. Portanto, há também uma preocupação muito grande com o aumento da desigualdade social, porque se as profissões mais qualificadas são aquelas que sobreviverão, na verdade, são pessoas que já tiveram mais acesso e que conseguiram galgar aí profissões mais qualificadas, que também continuarão empregados. E quem teve menos acesso perderá seu emprego. Então, e ainda se com perda de receita tributária, como é que a gente vai fazer isso? Precisa reequilibrar. Então, com base nisso, e por isso, há uma discussão muito séria sobre tributação de robôs. Não foi a primeira vez, mas não foi a primeira vez que foi veiculada essa ideia, porque essa ideia foi veiculada, na verdade, a primeira vez por um político francês socialista. Mas Bill Gates foi o que acabou popularizando essa ideia de tributação de robô, quando ele disse isso em 2017, que se máquinas vão substituir seres humanos, então nada mais justo que os robôs paguem tributos, né? E aí, sobre o uso de robôs no direito tributário, a gente vai ter, na verdade, dois usos diferentes, né? A gente está falando de duas coisas diferentes, a gente pode olhá-los por dois aspectos diferentes. Um que, na verdade, não é o tema da nossa palestra, mas acho importante falar, que é o uso recomendado, inclusive, pela OCDE, que é para aumentar a conformidade tributária e a eficiência da administração tributária, ou seja, é o uso de robôs com inteligência artificial para melhorar a arrecadação, para aumentar a arrecadação, ou para torná-la mais eficiente. E o segundo, que é exatamente tributar o uso de robôs, né, a automação nas indústrias, nas empresas, ou nas empresas tecnológicas, o uso de robôs ou o próprio robô, ou o robô ser personificado, ganhar uma personificação. Então, são essas duas linhas que a gente tem quando a gente fala de tributação de robôs. É claro, a gente aqui, meu estudo, por exemplo, está mais focado na tributação de robô e não no uso do robô para aumentar a arrecadação. Mas ele existe, né? Ele está aí, ó, robô inteligente. E usar robôs para tributar já é utilizado na Receita Federal, então a gente tem programas como o CISAM, que é o Sistema de Seleção Aduaneira por Aprendizado de Máquina, ele é utilizado na importação, ele analisa declarações de importação, então como ele recebe os padrões da declaração de importação, ele consegue com muito mais eficiência que um fiscal detectar eventuais equívocos numa declaração de importação, como, por exemplo, erros nos NCM, erro entre a descrição e o código da nomenclatura do Mercosul, ou quando também falta alguma especificação que seja de um produto que exija isso, por exemplo, produtos químicos. Então, ele faz isso com muito mais eficiência, com muito mais rapidez.
o CISAM já é usado pela Receita Federal. Controle aéreo de passageiros, esse controle aéreo de passageiros também é utilizado, ele é utilizado em aeroportos, inclusive faz reconhecimento facial das pessoas que chegam de determinados lugares do exterior para evitar tráfico de drogas, contrabando, e ele, na verdade, processa todas as informações que ele recebe desde que a pessoa saiu do Brasil, de quantas vezes ela viaja, enfim, de quantas vezes ela vai para aquele lugar, do que ela gastou no cartão de crédito, do que ela levou, do que ela tinha de gasto no cartão de crédito, quanto que ela gastou fora, ele processa todas essas informações para gerar alguma fiscalização específica sobre essa pessoa quando ela volta no aeroporto, utilizando inclusive reconhecimento facial. De realidade, já é isso. Também a Receita Federal ela utiliza a inteligência artificial para julgamento de recursos, se não me engano, até 20 mil reais. Então, hoje já não é mais o fiscal que julga recursos, já é uma máquina com inteligência artificial, porque os padrões já estão ali, então vai julgar aquele tipo de recurso. Olha, quando a gente fala de crédito prêmio tal, daquele jeito, é assim. Então, ela recebe os padrões e ela mesma já vai fazendo os julgamentos. E, claro, para o processamento e cruzamento de dados de declarações, a gente também já utiliza. Aí existe toda uma questão, aí depois pode aprofundar também, é um outro tema, mas do uso desses robôs, que não pode ser também só para arrecadar mais, mas também precisa ser para colaborar com o contribuinte, porque, na verdade, o sistema tributário, a função dele é gerar justiça fiscal e não aumentar a arrecadação. Aumentar a arrecadação precisa estar dentro dessa lógica da justiça fiscal. E agora sim, daquilo que é o nosso tema efetivamente, então a gente tem essa discussão sobre tributar o robô ou tributar o uso de robô. E existe já algumas propostas em relação a isso. Então, primeira é de tributar os proprietários de robôs, né, dos robôs que usam inteligência artificial, então as empresas, e depois também da possibilidade de personificar, de criar uma personalidade jurídica para esse robô e eventualmente tributar o próprio robô. Então, as propostas são, primeiro, de ter um imposto sobre automação semelhante a um subsídio de desemprego. Então, quanto mais você automatizar a sua empresa com o uso de inteligência artificial, e aí, consequentemente, ter desemprego, você vai pagar um subsídio que vai ser utilizado depois para alguma coisa específica, ou seja, para treinamento dessas empresas, dessas pessoas para serem recluídas, ou até mesmo a discussão, por exemplo, de renda básica universal, que um dia também eu volto para explicar para vocês o que é isso. Proibições de deduções fiscais, então as empresas que se automatizarem ficam proibidas de utilizar a inteligência artificial num grau determinado. Tudo isso, gente, ainda não está, isso tudo são ideias ainda, certo? Ainda não está num grau de detalhamento. Então, elas não poderem mais fazer dedução fiscal, benefícios fiscais para empresas que tiverem mais trabalhadores humanos, impostos direcionados a empresas com pouca mão de obra, então determinar quanto que é pouco e quanto que é mão de obra suficiente e tributar mais quem tem menos mão de obra humana, claro. Inclusão de depreciação negativa de robôs como ativo do capital, então o robô depreciar negativamente para ser um desestímulo a ter o robô. Cobrança de taxa de automação, licenças, também cobrança de licenças pelo uso de robô, imposto sobre propriedade de robô, aumento geral das alíquotas. Então, imagina que você tem uma alíquota de 12%, mas se você usa robôs com inteligência artificial na sua empresa demasiadamente, a sua alíquota subiria por conta disso. Então, tudo isso são propostas, mas elas não foram exploradas ao fundo, não foram ainda, né? No meu estudo, é uma das coisas que eu pretendo chegar lá, conseguir explorar. E a outra é tendo o próprio robô como capacidade, ou seja, personificando o robô. Isso já é uma discussão que já teve na União Europeia, na Comissão da União Europeia, sobre dar uma personalidade jurídica para o robô e torná-lo ele mesmo tributável. E aí estuda-se a possibilidade de atribuir um salário hipotético. Então, imagina que se aquele robô ele substituiu, vamos supor,
um radiologista de uma clínica médica. Então, mais um radiologista, a máquina com inteligência artificial já faz o diagnóstico com maior precisão. Então, substituiu, tá? Mas quanto ganhava o radiologista? O radiologista ganhava R$5.000. Então, esse salário é atribuído à máquina e a máquina tem daquilo que ela dá de lucro, precisa se extrair o valor do tributo e pagar o tributo como se ela fosse a própria pessoa, né? Para isso precisa dar uma personalidade jurídica para ela. Ou também incidir IVA, porque aqui se discutiu IVA, mas seria o ICMS e o ISS sobre os serviços ou as mercadorias que essas máquinas eventualmente gerassem. Então, isso na verdade são ideias, elas precisam ser aperfeiçoadas e exploradas, mas isso deixou já de ser ficção, gente, isso é realidade. Há muitos estudos, muita gente falando sobre isso, cada um sobre um tema menor, tal, enfim, mas já é uma questão que se tornou urgente e mais ainda com a aceleração da digitalização em razão da pandemia. E se você quiser se inspirar, eu aconselho que vocês assistam um desses filmes ou dessas séries que eu coloquei aqui para vocês. Então, tem o filme Ela, muito interessante, Better Than Us. Better Than Us é uma série russa em que os humanos já convivem com humanoides. Eu acho que o Eu, Robô, do Will Smith, todo mundo conhece. Eu falei para vocês do Social Dilemma, que é o dilema das redes sociais, um documentário muito importante a gente assistir. Westworld também é uma história em que humanos, na verdade, interagem dentro de um mundo cheio de robôs humanoides, que esses robôs começam a ganhar alguma consciência, então fala de singularidade, a Westworld. A inteligência artificial, que já é mais antiga, né? Blade Runner, que fala sobre o caos, né? O quanto caótico, e uma série bem interessante é o Black Mirror, que vai ter vários episódios que muito do que tá ali também, muito do que está é ficção, mas outras coisas já não é mais ficção e não serve para despertar interesse. E livros, alguns livros interessantes desses que eu li, esses que estão aqui eu li, sobre o assunto. Eu recomendo, inclusive, que vocês comecem com 21 lições para o século XXI, do Yuval Noah. E ele, deixa eu pegar aqui, ó, esse aqui eu estou falando, ó, do Yuval Harari. Então, 21 lições do século XXI, ele vai tratar sobre várias coisas das coisas que vão mudar no século XXI dentro da inteligência artificial. Na época que foi escrito, não tinha ainda a pandemia. Depois tem os assuntos, esse aqui é do Max Tegmark, que eu citei. Depois tem de inteligência artificial mais específico. E esse aqui, especificamente, Technorobots. O Technorobots, ele é um livro do professor Xavier Oberson, que escreveu sobre a possibilidade de tributação de robô. Então, ele tenta sistematizar um pouco como que seria isso, embora também não resolva a questão, mas já lança uma ideia que é uma ideia que vai pegar, eu creio. É isso que eu tinha para falar para vocês, gente. Muito obrigada por vocês terem ficado comigo até agora e aconselho que vocês continuem aí no Pensar Contabilidade. Um abraço para vocês. Tchau.